25 anos. É o tempo que meu filho passou sem dizer meu nome, sem perguntar se eu estava vivo ou morto, sem me dar nem sequer um telefonema no meu aniversário. E veja bem, não tô exagerando. 25 natais, 25 aniversários meus e dele, 25 anos de silêncio. Mas foi só a notícia da herança aparecer, aquela fortuna inesperada que caiu no meu colo depois da morte de um parente distante, que ele apareceu. Com um sorriso no rosto e me chamando de papai. Papai. Depois de tanto tempo me chamando de nada. Meu nome é Osvaldo. Nasci no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha chamada Três Barras. Filho de um mecânico e uma dona de casa, cresci varrendo chão de oficina e consertando bicicleta de vizinho para juntar uns trocados. Casei cedo, como era de se esperar. Minha mulher, Leonor, foi o grande amor da minha vida. Tivemos um único filho, o Henrique. Quando ele nasceu, achei que tinha sido promovido por Deus, de homem comum a pai. E eu fui um bom pai, viu? Trabalhava de sol a sol como motorista de ônibus interestadual. Passava dias longe de casa para colocar comida na mesa e dar estudo para ele. Mas talvez eu tenha errado em alguma coisa. Ou talvez não tenha feito nada demais, porque a forma como ele se afastou foi como se eu nunca tivesse existido. Se essa história tá te tocando de algum jeito, comenta aí de onde você tá ouvindo. Às vezes a gente acha que tá sozinho nessa dor, mas tem muita gente que já passou por algo parecido. E se puder, compartilha com alguém. Vai que essa história também ajuda outro coração por aí. Começou com uma briga, uma discussão boba, daquelas que toda família tem, sobre dinheiro, sobre escolhas, sobre orgulho. Ele quis sair de casa ainda novo, e eu, por ser rígido, tentei segurar. Tentei orientar, tentei proteger. Mas ele interpretou como controle. Disse que eu atrapalhava a vida dele. Saiu batendo a porta e nunca mais voltou. Nem quando a mãe adoeceu. Nem quando ela morreu. Nem quando eu escrevi cartas. Mandei recado por amigos. Esperei na porta com esperança. Nada. Silêncio. Um buraco no peito que foi virando rotina. Até que um dia, eu me acostumei a não ter mais filho. A vida seguiu. Continuei dirigindo por anos, até me aposentar. Vendi o ônibus que comprei com suor, me mudei para uma casinha mais simples e levei uma vida pacata. Ninguém esperava que, já com mais de 70 anos, eu receberia uma herança. Meu primo de segundo grau, que morava em São Paulo e nunca teve filhos, faleceu. E por conta de uma papelada antiga, onde eu era citado como herdeiro substituto, tudo veio para mim. Quase R$ 2 milhões em imóveis, ações e dinheiro parado. Um advogado me ligou para dar a notícia, e no início achei que era golpe. Mas não era. De um dia para o outro, virei milionário. E a cidade inteira ficou sabendo. E junto com a notícia, sabe o que voltou? O Henrique. Foi no Natal. Ele mandou uma mensagem por WhatsApp. Nem sabia que ele ainda tinha meu número. A mensagem dizia: Pai, queria te ver esse ano, passar o Natal juntos. O tempo passou, né? Me perdoa pelas coisas. Vamos recomeçar? Eu li e reli aquilo umas 20 vezes. Pai, aquilo bateu fundo, porque fazia 25 anos que eu não ouvia meu nome na boca dele. E ali, de repente, ele me queria de volta. Mas eu conhecia aquele tom. Era um convite com data marcada e interesse embutido. Porque junto com a mensagem, veio uma notícia que me deixou em silêncio. Ele estava com o nome sujo, a empresa dele tinha falido, e ele estava tentando evitar a penhora da casa onde morava com a nova família. Respondi que sim, que eu iria. Mas no fundo, lá no fundo, eu nunca quis ir. E eu sabia que não ia. O que se passou nos dias seguintes foi uma batalha interna. Eu me vi ensaiando 1000 vezes o que eu diria. Como eu me portaria, se ele chorasse, se ele me abraçasse, se pedisse perdão. Mas dentro de mim, algo gritava que aquele convite não era sobre perdão, era sobre dinheiro. Era sobre o velho Osvaldo virar o papai, que ele podia usar como tábua de salvação. E isso me feriu mais do que os 25 anos de silêncio. Durante aquele dezembro, todo mundo parecia entrar no espírito natalino, menos eu. Me isolei.
Fiquei sentado na varanda vendo o tempo passar, enquanto a lembrança do meu filho pequeno, de bochechas rosadas e riso solto, se misturava com a imagem do homem frio e distante que ele se tornou. Pensei na Leonor. Pensei no quanto ela teria ficado feliz se a gente tivesse se reconciliado. Mas ao mesmo tempo, me perguntei se ela, do céu, não estaria vendo que aquilo não era amor. Era cálculo. Na véspera do Natal arrumei uma mala. Coloquei roupas dentro, só por desencargo. Fiz parecer para mim mesmo que eu ia mesmo visitar ele. Me olhei no espelho, ajeitei o cabelo e disse em voz alta: talvez seja a hora de deixar o passado para trás. Mas ao mesmo tempo, meu coração dizia: cuidado, você não é uma herança, você é um homem. E foi exatamente por isso que quando o relógio marcou 10 horas da manhã do dia 24 e o táxi me esperava na porta, eu fechei a mala, coloquei ela no chão da sala e sentei de novo na cadeira de balanço. E fiquei ali, em silêncio, esperando que o tempo passasse, porque eu decidi que eu não ia. Só que o que aconteceu depois disso, nem eu podia imaginar. Então escuta até o fim. E se essa história mexer contigo, comenta aí o que mais te tocou e me diga também de onde você está ouvindo. Eu gosto de conhecer vocês. Aproveita e segue o canal. Todos os dias tem uma nova história que talvez você também precise ouvir. Eu podia ter simplesmente apagado a mensagem dele, fingido que nunca recebi. Mas não. Eu disse que ia. Disse que passaria o Natal lá, com ele, com os netos que nunca vi. Fui educado. Fui até afetuoso. E isso me corroeu por dentro. Porque por mais que minha cabeça gritasse que era cilada, o coração teimava em achar que podia ser real. Que podia ser verdade. Que talvez ele estivesse mesmo arrependido. Mas a verdade é que eu já tinha perdido a capacidade de confiar nele. E não era de ontem. Era de muito tempo. Na manhã do dia 24, eu sentei na minha cadeira de balanço, com a mala pronta do lado, e olhei para a janela. Vi as árvores se mexendo devagar com o vento, o céu limpo e aquele silêncio de cidade pequena. O motorista já tinha mandado mensagem dizendo que estava chegando. E eu ali, travado, como quem sabe que está prestes a entrar num lugar onde não devia voltar. E aí eu reparei numa coisa. Um envelope pequeno, encostado na moldura da foto da Leonor. Aquilo me deu um baque. Era o bilhete que eu tinha escrito para ela no dia em que a enterramos. Nunca tinha tido coragem de jogar fora. Abri o bilhete com as mãos tremendo. Tinha só 3 linhas. Me perdoa se eu falhei. Cuida dele por mim aí de cima. Eu não sei mais o que fazer. Eu li aquilo e chorei feito criança. Porque parecia que aquela dor ainda estava viva em mim, como se tudo tivesse acontecido ontem. Eu me lembrei do dia em que enterramos a Leonor. O Henrique não apareceu. Nem uma ligação, nem uma flor. Os vizinhos perguntaram por ele. Alguns achavam que ele tinha morrido também. Eu só baixava a cabeça e dizia: tá ocupado. Mas por dentro, eu gritava. Ali, naquele momento, olhando para a foto dela com aquele bilhete na mão, eu entendi. Não era só mágoa, era luto. Eu ainda estava enlutado pelo filho que perdi em vida. E era por isso que eu não conseguia aceitar esse reencontro agora. Porque era como se, para ele, nada tivesse acontecido. Como se 25 anos de ausência pudessem ser varridos com uma ceia de Natal e um sorriso falso. Desci da cadeira, fui até a mala e comecei a guardar de volta tudo que tinha tirado. Camisa social, calça, sapato, perfume. Mas deixei uma coisa de fora: a foto da Leonor. Peguei a moldura e coloquei no colo. Sentei de novo e fiquei em silêncio, como se estivesse esperando ela falar. E, de certo modo, falou sim. A lembrança dela falou. A firmeza que ela tinha, o senso de justiça que nunca arredava o pé. Ela não permitiria que alguém entrasse na nossa vida só quando convém. Ela não ia aceitar que o nome de pai fosse usado como chave para cofre. Mas aí, aconteceu uma coisa inesperada. O telefone tocou. Era a filha da minha vizinha. Uma moça jovem, que às vezes me ajuda com compras e remédios. Ela ligou para desejar Feliz Natal e disse uma frase que até hoje ecoa na minha cabeça. Seu Osvaldo, Feliz Natal. O senhor é mais importante para muita gente do que imagina, viu? Eu fiquei mudo.
Só conseguia agradecer. Porque naquele momento, percebi que eu estava sendo lembrado por alguém que nem da minha família era. Enquanto meu próprio filho só me lembrava quando tinha algo a ganhar. Depois da ligação, me levantei e fui até a cozinha. Preparei um café forte, como sempre fiz, e sentei sozinho à mesa. A casa estava em silêncio, mas dentro de mim, parecia que tinha um redemoinho. Peguei um papel e escrevi uma carta. Não para ele, mas para mim. Escrevi o que eu queria dizer se fosse mesmo até lá. Coisas como: você me matou em vida, Henrique, e agora quer ressuscitar esse pai só porque precisa de dinheiro? Escrevi tudo, com raiva, com tristeza, com amor também. Mas quando terminei, dobrei o papel e deixei guardado dentro da Bíblia da Leonor, porque eu sabia que aquela conversa ele nunca ia ouvir, e eu não ia precisar dizer. No fim do dia, o motorista veio até meu portão, tocou a campainha. Eu atendi. Ele perguntou: Seu Osvaldo, pronto para ir? Eu só olhei para ele e disse: Hoje não vai dar. Diz para ele que eu agradeço, mas prefiro passar o Natal aqui. O rapaz assentiu, meio sem entender, e foi embora. E eu voltei para minha cadeira de balanço, com o coração mais leve. Pela primeira vez em anos, eu tinha feito uma escolha pensando só em mim. Não em agradar. Não em tentar reconciliação forçada, mas em me respeitar. A noite caiu. Liguei o rádio. Coloquei uma música antiga que eu e a Leonor gostávamos. E ali, sozinho, brindei comigo mesmo com um copo de café. Não teve árvore, nem presente, nem abraço. Mas teve paz. E às vezes, a paz é o melhor presente que a vida pode dar para quem passou tanto tempo em guerra com a saudade. O que eu não sabia é que no dia seguinte ia chegar uma carta. Um envelope marrom, grosso, com a letra dele no remetente. E aí, meu amigo, tudo mudou de novo. No dia 25 de manhã, enquanto o sol batia forte na varanda e eu ainda segurava o último gole de café frio na caneca, o portão bateu. Atrasado, pensei. Talvez fosse alguém da vizinhança trazendo rabanada como faziam em outros anos. Mas não, era o carteiro. Um rapaz novo, educado, que me entregou um envelope marrom, pesado, com meu nome escrito à mão. A caligrafia, reconheci na hora. Mesmo depois de tantos anos, o S curvado e o O apertado. Aquela era a letra do Henrique. Minhas mãos gelaram. E por um segundo, eu hesitei em abrir. Levei o envelope para dentro. Fechei a porta, sentei à mesa e fiquei só olhando para ele. Tinha uma fita adesiva grossa, como se ele tivesse medo da carta se abrir sozinha. Respirei fundo. Peguei a tesoura e cortei uma das pontas. De dentro, deslizaram 5 folhas escritas à caneta, frente e verso. E um bilhete pequeno, solto, dobrado separado. Peguei o bilhete primeiro. Pai, sei que você não veio. Espero que leia até o fim. Por favor. Só isso. Sem vírgula. Sem saudação. Sem assinatura. Mas de alguma forma, era mais do que eu esperava. Comecei a ler a carta grande. E já na primeira linha, percebi algo estranho. Não parecia o Henrique escrevendo. Não era aquele tom duro, prático, orgulhoso. As palavras eram escolhidas com cuidado. Tinha emoção, tinha culpa. Mas não parecia natural. Não parecia ele. Era como se alguém tivesse ajudado. Talvez a esposa, ou alguém que ele contratou. Mas continuei lendo, tentando não julgar. Porque no fundo, o que me importava era o conteúdo. A carta começava contando sobre o dia em que ele saiu de casa. Disse que guardava a imagem do meu rosto naquele dia. Não de raiva, mas de decepção. Disse que cresceu achando que precisava ser o contrário de mim para dar certo. Que meu jeito firme, meu silêncio, minha ausência física por causa do trabalho, tudo isso gerou uma mágoa que ele não sabia como lidar. E que, por orgulho, nunca voltou. Mas que, com o tempo, ao virar pai, entendeu. Entendeu o peso de colocar comida na mesa. Entendeu o silêncio depois do cansaço. Entendeu que nem todo amor vem com abraço, mas pode vir em forma de responsabilidade. Eu li aquilo, e meus olhos começaram a arder, porque parte de mim queria acreditar. Queria mesmo.
Mas havia trechos ali que pareciam ensaiados demais, como se fossem mais uma explicação conveniente do que um arrependimento real. E ainda assim, eu continuei lendo. A parte mais longa falava da Leonor. Disse que ele chorou quando soube da morte dela, que ficou sabendo por terceiros, que não teve coragem de aparecer no velório porque achava que seria odiado, que carregava esse peso até hoje, e que, se pudesse voltar no tempo, teria feito tudo diferente. Mas foi no penúltimo parágrafo que veio o soco. Ele dizia: Pai, sei que você recebeu uma herança. Não vou mentir. Quando soube, pensei em dinheiro, sim. Mas hoje eu vejo que o maior tesouro que eu perdi foi o Senhor. Eu parei. Fechei os olhos. Fiquei um tempo ali, quieto, com a carta na mão, tentando entender o que era verdadeiro e o que era teatro. E no fundo, me senti confuso. Porque mesmo que fosse verdade, por que só agora? Por que não antes da herança? Por que não antes da doença da mãe? Antes do tempo destruir o que a gente tinha? Guardei a carta. Voltei a pegar o envelope e percebi que tinha mais um papel dentro. Um extrato bancário. Sim, um extrato, com o saldo zerado. No rodapé, escrito à mão: Eu não tenho mais nada, mas queria te oferecer o que sobrou de mim. Aquilo doeu. Não porque eu me comovi, mas porque senti que tudo voltava ao mesmo lugar. Sempre a ausência, o vazio, o tempo perdido. Eu não queria o que sobrou dele. Eu queria o filho que ele foi um dia. Aquele que corria atrás do ônibus para me ver indo trabalhar. Que escrevia bilhetes de "Volta logo, pai", quando eu saía para viagem. Depois disso, passei o resto do dia olhando para o nada, pensando, recordando, indo e voltando entre a saudade e a razão. Eu não sou de coração duro. Quem me conhece sabe. Já ajudei muita gente. Já fui padrinho de casamento de vizinho, pai de filho dos outros, conselheiro em hora difícil. Mas com ele, era diferente. Porque a ferida era dentro. E as palavras, por mais bonitas que fossem, não apagavam os anos que me mataram aos poucos. À noite, peguei a carta e levei até o armário onde guardo minhas coisas antigas. Lá dentro tem uma caixa com fotos, objetos da Leonor, e algumas cartas que ela me escreveu quando eu ainda viajava. Coloquei a carta do Henrique ali, junto das dela. Talvez não porque ele merecesse, mas porque de algum jeito era parte da nossa história. E por mais bagunçada que tenha sido, ainda era nossa. Fechei a caixa. E antes de dormir, fiquei pensando: será que ele escreveria de novo? Ou isso era só um último esforço? Seria aquele o fim, ou o começo de uma tentativa? Não sei. Mas o que eu sei é que no dia seguinte, às 6 da manhã, a campainha tocou. E quando abri o portão, não era o carteiro. Era ele. Era cedo. 6 da manhã. A luz do sol mal tinha tocado direito as telhas da casa. Eu ainda estava de pijama com o café esquentando no fogão, quando ouvi a campainha tocar. Confesso que, no primeiro instante, achei que fosse engano. Ninguém costuma aparecer nessa hora. Fui até a porta meio sonolento, sem imaginar o que me esperava. Quando abri o portão, ele estava lá. O Henrique. Em pé. Com um semblante cansado, os ombros curvados e uma mochila nas costas. Fiquei parado por alguns segundos, em silêncio, encarando aquele homem que um dia foi meu menino. Ele me olhou e sorriu de leve, como quem não sabia direito o que fazer. "Oi, pai", ele disse. E foi aí que meu corpo travou, porque fazia tanto tempo que eu não ouvia aquela palavra na boca dele, que, por um segundo, eu esqueci de respirar. "Oi", foi tudo que eu consegui responder. Fiquei sem saber se abria o portão de vez, se fechava, se perguntava o que ele queria, ou se fingia que aquilo era só um sonho. Mas ele continuou ali, parado, esperando alguma brecha. E eu, mesmo sem querer, dei um passo para o lado. Deixei ele entrar. Henrique entrou devagar, tirou o boné e ficou de pé na sala. Olhou em volta, como quem revive um lugar do passado. "Tá igualzinho", ele disse. E era verdade. Desde que Leonor se foi, eu mal mudei as coisas de lugar, como se cada objeto carregasse a presença dela. O sofá florido, a cortina rendada,
O porta-retrato com a foto de nós três no batizado dele. Tudo estava lá. Mas o silêncio era diferente. Não era mais o silêncio da saudade. Era o silêncio do desconforto. Do peso que ele trouxe com ele. Eu ofereci café. Ele aceitou. Fui até a cozinha, tentando manter a cabeça fria. Enquanto o café coava, eu pensava em 1000 coisas. Por que agora? O que ele esperava? Dinheiro? Um abraço? Perdão? Quando voltei para a sala com 2 xícaras, ele estava sentado na beirada do sofá, olhando para as mãos. Pegou a xícara e disse, obrigado. E aí ficamos assim, calados. Cada um tomando o café como se fosse um escudo. Mas em algum momento, ele levantou os olhos. E ali eu vi uma coisa que me desmontou. Ele estava com os olhos marejados. Mas era mais do que isso. Era vergonha. Pai, eu não sabia como chegar. Foi o que ele disse. Escrevi aquela carta umas 10 vezes. Apaguei, reescrevi. Eu não sabia como falar com você depois de tudo. Eu fiquei quieto. Queria ouvir. Ele continuou. Eu achei que te esquecer ia me proteger, que me afastar de você era crescer. Mas depois que a mãe morreu, eu entendi o que é perder. E depois que virei pai, eu vi o quanto você se doou. Eu respirei fundo. Quase falei, mas me segurei. Henrique então tirou da mochila uma pasta. Meu estômago revirou. Pensei. Aí vem o contrato, a proposta, o pedido. Mas não era. Era uma caixa de sapato, daquelas simples. Abriu na minha frente e me mostrou cartas. Minhas cartas. As que eu escrevi para ele durante anos. Ele tinha guardado todas, amassadas, com marcas de tempo, mas intactas. Eu li às escondidas. Achava que se eu respondesse, ia ser fraqueza. Mas eu li todas. Aquilo me desmontou. Porque eu jurei por muito tempo que ele nunca nem as abriu. Ele continuou falando. Contou da falência da empresa, da traição de sócios, do fim do casamento. Contou do filho mais novo que mal vê, da depressão que veio e da vergonha que o impediu de procurar ajuda. Contou tudo, sem floreio, sem se fazer de vítima. Pela primeira vez, parecia que ele estava me abrindo o coração. Não para justificar, mas para assumir. E eu, velho do jeito que tô, já vi muita coisa. Mas aquele momento me pegou. Porque apesar de tudo, eu ainda lembrava do menino que me esperava com os pés sujos na beira da estrada quando eu voltava de viagem. E naquele olhar, por mais que o corpo tivesse mudado, o olhar ainda era do meu filho. Ficamos ali por horas. Ele falou. Eu ouvi. Eu falei. Ele chorou. Não teve abraço no fim. Não teve eu te amo, nem reconciliação de novela. Mas teve verdade. E às vezes, a verdade é o que salva o pouco que restou. Quando ele se levantou, disse, Pai, eu não vim por dinheiro. Eu sei que você não precisa mais de ninguém, mas eu precisava vir. Só para que você saiba que eu ainda carrego seu nome com honra, mesmo que só agora eu entenda o valor disso. Eu assenti com a cabeça. Não falei nada, mas levantei também. Acompanhei ele até o portão. E ali, antes de ir embora, ele disse, se um dia você quiser, me liga. Eu volto, nem que seja só para te ouvir. Ele foi embora, e eu fiquei, na varanda, em silêncio, mas com a alma em tempestade. Porque aquela visita abriu mais do que uma porta. Abriu uma ferida antiga, só que dessa vez eu não estava mais disposto a ignorar. E na madrugada daquele dia, eu sonhei com a Leonor. Ela me dizia algo que eu ainda não entendi. Mas que talvez eu precise lembrar antes de decidir o que fazer com tudo isso. Acordei suando, mesmo com o ventilador ligado no quarto. Era como se o sonho tivesse acontecido de verdade, como se a voz dela ainda estivesse ecoando no meu ouvido. Leonor. Ela estava sentada na beira da cama, como costumava fazer quando eu chegava das viagens, e ela queria conversar sem acordar o Henrique. No sonho, ela não chorava, não sorria, só olhava nos meus olhos e dizia, Osvaldo, não tenha pena, tenha clareza. E depois disso, ela sumia. Acordei com essa frase grudada na cabeça como se tivesse sido escrita com ferro quente. Levantei devagar, as pernas meio bambas,
o coração apertado. Fui até a sala, acendi a luz fraca do abajur e fiquei encarando a foto dela por alguns minutos. Não era a primeira vez que eu sonhava com a Leonor, mas nunca tinha sido desse jeito. Nunca com esse peso. Era como se ela estivesse me lembrando que, mesmo na velhice, a gente ainda precisa tomar decisões difíceis. Porque o que aconteceu com o Henrique no dia anterior me deixou com mais perguntas do que respostas. Passei o dia seguinte em silêncio. Não saí para a padaria, não varri o quintal, não falei com ninguém. Fiquei só sentado na varanda, escutando os ruídos da rua e revendo cada frase que ele disse. Tinha dor nas palavras dele. Isso era verdade. Tinha também arrependimento, mas eu ainda sentia que alguma coisa estava fora do lugar. Como se aquilo tudo tivesse vindo rápido demais. Como se o tempo entre a carta e a visita tivesse sido apertado demais para tanta emoção brotar de repente. Aí, a ficha caiu. Ele sabia que eu não ia no Natal. Sabia que eu podia recusar. E por isso, planejou tudo. A carta, o extrato bancário, a visita surpresa. Ele veio porque queria resolver aquilo antes que eu resolvesse cortar ele de vez. Isso me incomodou, porque eu não quero mais ser manipulado nem por amor, nem por saudade, nem por pena. Já fui, por anos. E tudo o que recebi foi silêncio. E agora, com esse patrimônio inesperado nas mãos, com gente perguntando até se eu ia abrir um restaurante na cidade, eu sei que virei um alvo. Não só de olhares, mas de intenções. Fui até o quartinho nos fundos, onde guardo minhas ferramentas, e procurei uma caixa de madeira que a Leonor usava para guardar documentos importantes. Dentro dela achei o testamento antigo, o que eu havia feito há uns 15 anos, quando ainda não tinha nada além da minha aposentadoria. Na época, deixei tudo para o Henrique, claro. Era o único filho, a única família. Mas naquele dia, eu olhei para aquele papel como quem olha para uma armadilha, porque agora eu sabia. Deixar algo nas mãos de quem não soube cuidar do meu nome por 25 anos. Era assinar de novo o meu próprio abandono. Sentei na cadeira da cozinha e comecei a escrever à mão um novo esboço. Sem advogado, só um rascunho de intenções. E ali, no papel, eu escrevi nomes que há muito tempo estavam guardados no meu coração. Um deles era o do Davi, o filho da vizinha, que sempre me chama de vô. Outro era da enfermeira que cuidou da Leonor nos últimos dias, que nunca faltou com respeito e carinho. Escrevi também o nome da escola do bairro, que sempre precisou de ajuda, e onde eu fui convidado para contar histórias para as crianças. E no final, deixei um espaço em branco, para o Henrique. Um espaço que só seria preenchido, se ele voltasse. Mas voltasse sem mochila, sem desculpa, sem rodeios. Nesse mesmo dia, me aconteceu uma coisa que eu não esperava. Recebi uma ligação da neta dele. Eu nem sabia que ela tinha meu número. Uma voz tímida, doce, dizendo: "Vô, é verdade que o senhor voltou a falar com o papai?" Eu travei. Fiquei mudo. Ela continuou: "Ele nunca fala muito do senhor, mas ontem ele chorou. Disse que queria ser melhor e que não sabia se o senhor ainda queria ele por perto." Aquilo me desarmou. Porque o que vem das crianças vem limpo, sem filtro. E ela, sem saber, tocou onde doía mais. No que poderia ter sido se ele tivesse escolhido diferente. Falei com ela por 10 minutos. Ela me contou que gosta de desenhar, que quer ser professora, que o pai vive triste e que a mãe mora longe. Disse que um dia queria me conhecer. Eu disse que sim, que ela seria bem-vinda. Mas dentro de mim, um medo crescia. O medo de me apegar, de me iludir, de abrir de novo uma porta que levou 25 anos para fechar. Naquela noite, antes de dormir, li de novo o bilhete da Leonor no sonho. Não tenha pena, tenha clareza. E me perguntei, até onde vai a compaixão? Até onde vai o amor que sobrevive à ausência? E o que é mais justo, proteger o que conquistei ou estender a mão mais uma vez? Eu ainda não tinha a resposta, mas sabia que, em breve, teria que decidir, porque no fim da tarde, ele mandou outra mensagem, e dessa vez não era para mim. Era um áudio da neta. Ela dizia: "Vô, o papai queria saber se pode passar aí com a gente no sábado, só para tomar um café."
E eu? Fiquei com o dedo parado no botão de responder. Sábado chegou mais rápido do que eu queria. A mensagem da neta ainda ecoava na minha cabeça. Vô, o papai queria saber se pode passar aí com a gente no sábado, só para tomar um café. E ali, naquela frase dita com tanta inocência, tinha um peso enorme, porque passar para tomar um café podia parecer simples, mas para mim era quase como reviver tudo de novo. Era dar um passo para dentro da história que eu passei 25 anos tentando engolir calado. E pior, com testemunha agora, a neta. Fiquei a manhã inteira andando pela casa. Não sabia se tirava os bibelôs da estante, se escondia o envelope da herança, se trocava a toalha da mesa. Acabei não fazendo nada. Só arrumei a barba, passei um perfume velho que ainda tinha umas gotas no vidro e coloquei a camisa que Leonor dizia que me deixava com cara de homem digno. Mas a verdade é que eu estava com medo. Medo de me emocionar, medo de me arrepender, medo de dar espaço demais de novo. O relógio marcava 15h02 quando ouvi a buzina lá fora. Não era buzina de carro moderno. Era aquele barulhinho discreto, como quem não quer incomodar. Levantei, respirei fundo e fui até o portão. Quando abri, lá estavam os dois. Henrique com uma expressão contida, meio desconfortável. E ao lado dele, uma menina de uns 12 anos, magrinha, com cabelos cacheados presos num rabo de cavalo alto e olhos vivos que pareciam vasculhar tudo com curiosidade. "Oi, vô", ela disse. Aquele vô me desmontou. "Entra", foi o que saiu da minha boca. Eles entraram devagar. Henrique olhava para os cantos com um cuidado que eu não sabia se era culpa ou respeito. A menina foi direto para a estante, onde tem as fotos antigas. "Esse é o senhor mais novo?", ela perguntou, apontando para uma foto em preto e branco minha com a Leonor. "É", eu respondi. "E essa do lado é sua avó, Leonor." Ela sorriu. "Ela parece boa." Eu engasguei. "Ela era", completei. Sentaram-se à mesa da cozinha. Coloquei o café para passar e deixei uns pães na mesa. Ninguém comia de verdade, só fingia mastigar. Até que a neta, que eu descobri ali se chamar Isabela, pegou um dos desenhos que trouxe e me mostrou. Era simples, feito com lápis de cor. Tinha uma casinha com um senhor sentado numa cadeira de balanço e uma menina segurando uma xícara. "Esse é o senhor, e essa sou eu, a gente tomando café." Meu coração ficou apertado, porque ali, naquele papel amassado, estava o que eu sonhei por tantos anos, uma família que não me esquecesse. Henrique ficou em silêncio por quase todo o tempo. Quando falou foi para dizer, eu não sabia se devia vir, mas ela insistiu. Disse que queria conhecer o senhor. Eu só trouxe. Eu assenti sem responder. Era difícil olhar para ele e não ver o menino que chorava escondido quando eu viajava. Mas também era impossível esquecer o homem que nunca voltou. E eu ainda não sabia como lidar com isso. Depois de um tempo, Isabela foi até o quintal. Ficou brincando com os passarinhos que pousavam na cerquinha. Ficamos só eu e Henrique na cozinha. Ele tomou um gole de café e disse, pai, eu sei que um café não resolve 25 anos, mas eu precisava mostrar que eu ainda sou seu filho, mesmo que não pareça, mesmo que eu tenha te feito esquecer disso. Aquilo doeu, porque ele falou com verdade, mas também com um certo desespero, como se tivesse medo de perder algo que nunca soube cuidar. Eu olhei para ele. Pensei em dizer 1000 coisas, mas disse só uma. Henrique, você demorou demais. Ele abaixou a cabeça. Ficou assim por uns segundos. Depois levantou e disse, eu sei. Isabela voltou com uma flor na mão. Para deixar aqui na casa do senhor, disse, me entregando com um sorriso. Peguei a flor, coloquei num copo com água e deixei na mesa. E naquele gesto simples, eu senti algo mexer dentro de mim, porque ela não tinha culpa. E talvez fosse por ela que alguma coisa ainda pudesse ser reconstruída. Quando eles foram embora, ela me abraçou, forte, como quem queria dizer, me guarda na sua vida. Já o Henrique só apertou minha mão e foi embora com os olhos molhados, mas sem choro. Fechei o portão, voltei para a cozinha, sentei à mesa e olhei para a flor no copo.
Era simples, comum, mas viva. E talvez naquele momento ela fosse o sinal de que alguma parte de mim ainda podia florescer, ainda que devagar. O que eu não esperava era que dias depois ela me escreveria uma carta. E dentro dela viria a pergunta que eu passei a vida inteira esperando ouvir. O envelope chegou numa terça-feira de manhã, num daqueles dias em que o céu amanhece meio nublado, sem pressa de abrir. Estava em cima do portão, colocado com cuidado, dobrado em duas partes e preso por uma pedrinha redonda. Achei que fosse mais uma propaganda qualquer, mas a caligrafia infantil me fez parar. Letras grandes, desajeitadas, com a tinta azul falhando em algumas curvas. Para o vovô Osvaldo. Meu coração deu um salto. Peguei o envelope devagar, entrei em casa e sentei direto na cadeira da cozinha. Antes mesmo de abrir, senti que não era só um papel. Era uma pergunta que a vida tinha guardado para mim por tempo demais. Abri com calma. Era uma folha simples de caderno escolar. A parte de cima tinha corações desenhados, estrelinhas e um sol com sorriso. E no meio da folha, a pergunta: Vô, por que o senhor nunca brigou para ver a gente? A letra era da Isabela, a menina que eu conhecia há menos de uma semana e que agora me perguntava o que nenhum adulto jamais teve coragem de dizer. Fiquei paralisado, porque aquela pergunta tinha tudo dentro dela. Tinha ausência, tinha saudade, tinha ingenuidade, mas também um tipo de acusação silenciosa. Ela não me perguntava por mal, mas a dor que veio depois de ler foi funda. Encostei a folha na mesa, fechei os olhos e voltei no tempo. Tentei lembrar se alguma vez eu realmente lutei para ver aquele lado da família. Depois que o Henrique sumiu, eu escrevi cartas, sim. Liguei, tentei contato. Mas nunca forcei nada. Nunca fui até a cidade onde ele se mudou. Nunca procurei saber se ele tinha filhos, como vivia, se estava bem ou mal. Eu dizia para mim mesmo que era para respeitar o espaço. Mas no fundo, era medo de rejeição. Medo de bater numa porta e ver ela se fechar de novo. Então, fui me convencendo de que o melhor era esperar. Esperar que ele voltasse. Que algum dia sentisse falta. Que me procurasse. Mas não percebi que, nesse meio tempo, perdi mais do que o filho. Perdi os netos. Perdi os aniversários, os desenhos, os presentes feitos com papelão e cola. Perdi a infância de alguém que agora me chamava de vô. Peguei papel e caneta. Comecei a rascunhar uma resposta, mas nada saía. Como explicar para uma criança que o medo de doer de novo foi maior do que a vontade de amar? Como explicar que, às vezes, o silêncio é a única forma que a gente encontra para não enlouquecer? Escrevi e apaguei. Recomecei. Parei. Olhei para a foto da Leonor. E falei em voz alta. Você brigaria. Eu sei que brigaria. Porque ela era assim. Quando o Henrique ficou doente aos 4 anos, e o médico disse que era só virose, ela quase derrubou o consultório até fazerem exame de sangue. Ela não se calava diante do que amava. E talvez, se ela tivesse vivido mais, essa história teria sido diferente. No fim da tarde, resolvi caminhar até a escola do bairro. Não tinha um motivo certo. Só queria sair de casa, limpar a cabeça. Passei por uma banca de jornal e comprei um caderno de capa dura, daqueles de desenho. Comprei também lápis de cor, régua, canetas. Voltei para casa e escrevi na primeira página. Querida Isabela, essa é a nossa história agora. E comecei ali um diário para ela. Não uma resposta direta, mas um caminho. Uma forma de me aproximar sem pressa, sem grandes discursos. Contei, com palavras simples, que a vida às vezes cala a gente. Que o amor continua, mesmo quando não se sabe por onde ir. E que, se ela quiser, posso ser o avô dela a partir de agora. Não perfeito, mas presente. Nos dias seguintes não enviei nada. Esperei. Queria ver se aquele gesto precisava resposta ou só presença. Até que, numa tarde qualquer, o Henrique me ligou. Atendi com um nó na garganta. Ele disse. Ela ficou esperando sua resposta todos os dias, até ontem. Quando chegou da escola, encontrou seu caderno no portão. Ela está lendo como se fosse um livro de aventura. Eu sorri, sem conseguir falar. Ele continuou. Pai,
Eu não mereço isso, mas ela merece. E se o senhor topar, a gente podia ir devagar, sem pressa nenhuma. Ficamos em silêncio por um instante. E eu pensei, talvez a vida tenha me roubado muita coisa, mas se eu conseguir dar a essa menina um pedaço de tudo o que eu não vivi com o pai dela, talvez, só talvez, eu consiga também me curar um pouco. Não sei se quero o Henrique de volta. Não sei se consigo confiar. Mas a Isabela, ela chegou sem pedir nada. E trouxe o que ninguém mais conseguiu. Vontade de começar de novo. Naquela noite, sentei na varanda. Céu limpo, vento calmo. E pensei, não é sempre que a vida dá uma segunda chance, com um laço de fita colorido em forma de neta. Mas no fundo, eu sabia que essa história ainda não tinha terminado, porque o Henrique ainda carregava segredos que eu não tinha ouvido. E um deles estava prestes a aparecer. Era um domingo, início de noite. A casa já estava mergulhada naquele silêncio de fim de tarde, quando até os passarinhos param de cantar. Eu estava sentado com o caderno da Isabela no colo, terminando de escrever mais uma história para ela. Dessa vez contei como conhecia a avó dela, num baile da cidade, em 1972. Escrevi com carinho, tentando escolher as palavras com leveza. Mas a cabeça andava pesada. Por mais que a relação com a menina fosse crescendo, por mais que o caderno fosse criando um elo bonito entre nós dois, ainda havia algo que me prendia o peito: o Henrique. Porque mesmo com o esforço, eu sentia que ele escondia alguma coisa. E então, naquele domingo, o telefone tocou. Número conhecido. Era ele. Atendi em silêncio, como sempre. Do outro lado, a voz veio mais baixa que de costume. Pai, posso passar aí amanhã cedo? Preciso te contar uma coisa, mas preciso que o senhor escute até o fim, mesmo que doa. Eu demorei alguns segundos para responder. Senti um arrepio nas costas. Quando alguém diz isso, é porque vem bomba. Mas aceitei. Passa, Henrique. 7h30, já tô de pé. Na segunda-feira, ele chegou cedo. Vinha com a cara abatida, mais magro do que da última vez. Trouxe uma sacola com pão de queijo e café coado. Eu nem toquei. O cheiro do medo tomava conta da cozinha. Sentamos. Ficamos em silêncio por uns bons minutos. Até que ele começou. Pai, eu não queria que o senhor soubesse disso nunca. Mas depois da carta da Isabela, depois do café, eu entendi que não dá mais para esconder. Respirei fundo. Fala, filho. E ele falou. Contou que, há cerca de 15 anos, no auge do orgulho e da raiva que ainda sentia de mim, ele recebeu uma proposta de trabalho em uma empresa grande, fora do país. Seria uma chance de recomeçar. Só que para isso, precisava comprovar uma série de coisas financeiras e familiares. Documentos, declarações. E por algum motivo que até hoje ele não sabia explicar direito, talvez vingança, talvez ego ferido, ele declarou num formulário jurídico que não mantinha contato com os pais por decisão pessoal, que havia sido abandonado por mim. Sim, ele escreveu aquilo. Disse que fui ausente, que negligenciei, que sumi, e que por isso ele não possuía vínculo com nenhum responsável ou herdeiro. Na hora, meu corpo congelou. Você escreveu isso, Henrique? Perguntei. Ele abaixou a cabeça. Assinei, dei entrada. Contei uma mentira como se fosse verdade, e quando consegui o visto, viajei. Fiquei 2 anos fora. Voltei quando tudo deu errado. Mas aquele papel, aquela mentira, virou um documento oficial. Eu te neguei em papel timbrado. Ele chorava. Eu não. Eu só sentia um tipo de dor que ainda não conhecia. Uma dor que mistura decepção com vergonha. Porque ele não tinha só me esquecido, ele tinha me enterrado em vida. Formalmente. Ele continuou. Ninguém nunca viu. Nem mesmo a Isabela. Nem minha ex-mulher. Foi uma coisa que eu enterrei lá atrás. Mas, outro dia, ela viu o envelope dessa papelada e me perguntou. E aí, eu percebi. Ou eu contava para você, ou a mentira ia seguir passando para frente sem explicação. Fiquei mudo. As mãos apertadas no joelho. Olhei para ele, tentando encontrar traços daquele menino que me chamava de herói. Mas, por dentro, tudo parecia ruir.
Por quê? Eu perguntei. E ele respondeu com a única coisa que me desmontou de vez. Porque eu achei que ia ser mais fácil viver se eu fingisse que nunca tive pai. Mas foi o contrário. Passei todos esses anos tentando provar que era forte e me tornei alguém que não presta. Ele chorava, de soluçar. E eu fiquei ali, sem conseguir dizer nada. Porque até ali eu lidava com a ausência, com o silêncio, com a ingratidão. Mas agora estava diante de uma rejeição assinada, carimbada, registrada em cartório. Meu próprio filho me apagou do papel. E mesmo arrependido, nada apagaria o que já foi escrito. Ele se levantou, colocou os documentos em cima da mesa e disse: "Isso aqui é para você ver e fazer o que quiser. Queimar, jogar fora, guardar. Mas eu precisava mostrar, porque não dá para viver do seu lado com isso entalado. E se depois disso, o senhor nunca mais quiser me ver, eu vou entender." Saiu sem esperar resposta. Deixou a porta entreaberta. E eu fiquei sentado, encarando o envelope como se ele fosse uma urna. Dentro estava enterrado tudo que um pai construiu por décadas e destruído numa assinatura. Passei 3 dias sem responder, 3 dias sem escrever para Isabela, 3 dias me perguntando o que fazer. E no fim do terceiro, abri o envelope, olhei a declaração e queimei no quintal. Mas não foi perdão, foi luto. Eu queimei para enterrar o homem que eu achava que meu filho era. Porque agora eu precisava decidir se era possível construir algo com o que sobrou. E quando terminei de queimar, ouvi uma batida no portão. Era Isabela, com um envelope nas mãos. Quando abri o portão e vi a Isabela ali em pé com aquele envelope branco nas mãos, meu primeiro instinto foi proteger o coração. Depois do que o Henrique me contou, aquela declaração absurda, escrita, assinada, enviada, eu não sabia mais onde pisava. Mas os olhos dela tinham uma força silenciosa. Um jeito de olhar direto no meu, sem medo, sem desvio. Ela segurava o envelope com as 2 mãos, firme, como quem entrega algo muito importante. "Vô, posso deixar isso com o senhor?" perguntou. Eu só assenti. Peguei o envelope e, sem abrir, a convidei para entrar. Mas ela disse que não podia. Tinha aula de reforço. Sorriu com carinho e foi embora correndo. E eu fiquei com aquele envelope na mão, como quem segura um pedaço da própria vida. Esperei alguns minutos para abrir. Não por falta de curiosidade, mas porque meu peito ainda estava latejando. Ainda havia cinzas daquilo que queimei na manhã anterior. O papel que me negava como pai. Quando enfim abri, encontrei uma folha dobrada em 3 partes e uma pulseirinha de miçanga, daquelas coloridas com o nome Osvaldo, escrito torto. A folha tinha uma carta escrita com caneta vermelha, sem rodeios, sem floreios. Só a verdade, do jeito que criança costuma dizer. "Vô, eu fiquei pensando. Quando a gente briga com alguém e depois pede desculpa, não quer dizer que tudo vai voltar a ser como antes, mas quer dizer que a gente está tentando. E eu queria dizer que, mesmo sem ter vivido muito tempo com o senhor, eu gosto de estar perto. Eu gosto da sua casa, do seu cheiro de café, das histórias que o senhor escreve no caderno. Eu sei que meu pai errou, mas ele não é só erro. Ele também sente. E eu também erro. E todo mundo, quando ama de verdade, tenta de novo. Então, se o senhor ainda tiver espaço no coração, pode me deixar ficar? Só eu. Um pedacinho, nem que seja aos pouquinhos." Li aquilo com os olhos marejando, a pulseirinha na minha mão tremendo. Fiquei olhando cada letrinha tremida do meu nome. Aquilo não era um pedido qualquer. Era uma declaração de coragem, de entrega. Uma neta que eu mal conhecia me pedia um lugar na vida dela. Não por interesse, não por herança, mas por afeto, por laço, por escolha. Naquele fim de tarde, eu não consegui mais ficar sentado. Levantei, peguei o caderno que escrevi para ela e caminhei até a casa do Henrique. Fazia anos que eu não andava tanto. A cada passo, sentia o peso da idade, mas também o da decisão. Quando cheguei, bati no portão devagar. Isabela veio correndo. Abriu com os olhos brilhando. "O senhor veio?"
ela disse surpresa. Entreguei o caderno e falei: toma, continuei a história. Mas agora, é você quem vai escrever a próxima página. Ela me abraçou tão forte que senti os ombros doerem. Henrique apareceu na porta com uma expressão entre culpa e esperança. Não disse nada, e eu também não. Só olhei para ele firme e falei: a confiança, Henrique, não se compra, se constrói, tijolo por tijolo. E você demoliu muita coisa. Agora, vamos ver se consegue levantar pelo menos uma parede. Ele assentiu, os olhos vermelhos. Eu tô tentando, pai, mas eu sei que ainda não sou digno. Só, obrigado por estar aqui. Ficamos um tempo ali no quintal. Isabela desenhava na parede com giz colorido. Escreveu o nome dela e logo embaixo, o meu. Isabela em Osvaldo. 2 vidas que se encontraram tarde, mas com vontade de ficar. No fundo, eu ainda tinha medo. Ainda desconfiava de muita coisa. Mas dentro daquele medo, começava a nascer uma paz que fazia tempo que eu não sentia. Na volta para casa, andei devagar. O sol já ia sumindo atrás dos telhados, e o ar estava mais fresco. Pensei na Leonor. Imaginei o que ela diria se visse tudo isso. Provavelmente sorriria com aquele jeito firme e doce e diria: demorou, mas chegou. E talvez, só talvez, ela tivesse razão. Mas ainda faltava uma última peça. Um detalhe que eu havia deixado para depois. O testamento. O papel que dizia quem ficaria com o quê quando eu partisse. E naquele momento, pela primeira vez, me senti pronto para decidir o que fazer com ele. Acordei antes do sol nascer. O céu ainda era um azul escuro, com as estrelas se despedindo aos poucos. Na cozinha, o silêncio era tão profundo que dava para ouvir a chaleira respirando antes de ferver. Sentei à mesa com uma caneta na mão, o testamento antigo na frente e uma folha em branco ao lado. Não era um documento de advogado, não tinha carimbo nem linguagem fria de cartório. Mas, naquele dia, eu ia escrever algo mais importante do que um papel de posse. Eu ia escrever finalmente o que sobrou de mim, e para quem eu queria deixar. Peguei o testamento velho, rasguei com calma. Cada pedaço que caía no chão parecia tirar um peso do meu corpo. Aquele documento foi escrito por um homem que ainda acreditava que o filho um dia voltaria com gratidão. Por alguém que esperava demais e viveu de menos. Mas hoje, eu já não era aquele Osvaldo. Eu era outro. Um que aprendeu a aceitar o que não volta. Que entendeu que amor que precisa se ajoelhar para ser lembrado não é amor, é carência. Comecei pela Isabela. Escrevi o nome dela com letra grande, redonda, como as letras que ela usou na carta. Escrevi que, se um dia eu me for, ela deve ficar com a casa. Não pelos tijolos, mas pelas histórias dentro, pela cadeira de balanço onde ela me viu sorrir, pelas folhas escritas no caderno que carregava nossos encontros, e pelo café. Sim, até pelo cheiro de café nas manhãs de domingo que a gente ainda teria pela frente. Depois, escrevi o nome da escola do bairro, aquela mesma que me chamou para contar histórias para as crianças quando ninguém lembrava mais de mim. Coloquei que uma parte do que recebi da herança fosse destinada à biblioteca, para os livros, para as crianças que ainda vão aprender a dizer obrigado antes de saberem escrever direito, porque é nelas que mora a esperança. E por fim, o nome dele, Henrique. Sim, ele ainda estava lá, mas dessa vez, no lugar certo. Não como herdeiro principal, mas como alguém que, se quiser de verdade, vai ter que construir, vai ter que merecer. Escrevi: Henrique, se um dia você quiser fazer parte daquilo que eu deixei, terá que provar com atitudes. O tempo vai dizer: não deixo fora, mas não deixo tudo, porque tudo você já teve e perdeu. Agora, só com tijolo, suor e verdade. Assinei com a mão firme. Não tremi. Guardei a folha numa pasta azul e coloquei no fundo da gaveta da cômoda do meu quarto, junto das cartas da Leonor e dos desenhos da Isabela. Depois disso, me permiti respirar diferente, como quem se levanta de uma cadeira onde sentou por tempo demais. Naquele dia, Henrique apareceu de novo, dessa vez com passos mais humildes, menos ansiosos,
Trouxe um caderno dele. Escreveu uma carta também. Nela dizia que não queria mais herança, nem perdão imediato. Que só queria me ajudar a guardar as memórias, se eu deixasse. Disse que queria me ouvir contar histórias, para saber quem eu fui, além de pai. Pela primeira vez, ele quis me ver como homem. Não respondi com palavras. Fui até o armário, peguei o rádio antigo da Leonor, liguei numa estação de música de época e chamei. Senta aqui, Henrique. Vou te contar do dia em que quase perdi o ônibus. E encontrei sua mãe por acaso. Ele sorriu, sentou e me ouviu. E foi assim que a gente começou de novo. Sem promessas, sem abraços de filme, mas com escuta. E escuta também é amor. Isabela passou a vir todo sábado. Me ajuda a cuidar do jardim. Me ensina palavras novas da internet. Me chama de vozito quando quer brincar. Às vezes me pergunta sobre a morte. Eu respondo com doçura, sem medo. Porque agora eu sei. Quando eu for, ela vai ter mais do que lembrança. Vai ter raiz. Vai ter história. Hoje, não sinto que recuperei tudo. Mas sinto que o que ficou vale mais do que o que se perdeu. Porque no fim da vida, o que conta não é o que você deixou nos cofres. É o que você deixou nos corações. E você? Já sentiu que foi esquecido por alguém da sua família? Já teve vontade de recomeçar? Mesmo com o coração em pedaços? Comenta aqui embaixo. Me diz de onde você está ouvindo essa história. Eu leio cada um. E se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que também precisa ouvir. Porque talvez o tempo não cure tudo, mas o amor certo, na hora certa, ainda pode salvar alguma coisa.